estamos alegres com vocês, com a visita de alguns de vocês aqui. Estamos muito contentes que Deus é o seu Deus e o nosso Deus. E nessa manhã, Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Amém? Amém? Então faça assim, põe a sua mão na sua cabeça e diga: Senhor Jesus, eu confesso que a minha mente, muitas vezes, fica muito agitada. E essa é uma das razões pelas quais eu não consigo te ouvir. Porque há muitas vozes falando na minha mente. Mas agora, em teu nome, eu repreendo toda voz estranha que não seja tua. E agora, Senhor, eu posiciono a minha mente para ouvir a tua palavra. Senhor, a tua palavra vai entrar na minha mente. Põe a mão no coração, vai cair no meu coração. Vai produzir muito fruto. Porque o meu coração, Senhor, diga isso alto comigo, é uma boa terra. Amém. Tem que fazer essa declaração, o seu coração é uma boa terra, em nome de Jesus. Nós estamos falando aqui sobre, desde o começo do ano, esse é o ano que nós separamos para ensinarmos, para aprendermos sobre a consagração. Nós temos falado tanta coisa sobre consagração, e eu estou sentindo o seguinte: nós vamos chegar no fim do ano e não vamos ter falado nem um pouquinho do que a Bíblia tem. Tanto é, porque a consagração é uma coisa tão importante. A consagração é aquilo que posiciona você para você tomar posse do que Deus já fez. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando Jesus levantou os braços dele na cruz, ele não tinha uma garrafa d'água numa das mãos. Ele estava com sede, muita sede. Mas ele disse uma frase que define todas as coisas para mim e para você. Sabe o que ele disse? Está consumado. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, sabe o que ele estava dizendo em outras palavras? Não tem mais nada para ser feito. Tudo o que tinha para ser feito já foi feito. Então agora preste atenção nisso. Quando você se consagra ao Senhor, você se posiciona para receber tudo aquilo que já foi feito. Já está feito. Não é que Jesus precisa fazer. Foi consumado. Repita comigo. Está... Não, com essa tristeza assim não. Esse é um bigode de alegria. Vamos lá de novo. Esse foi só um ensaio. Vamos lá de novo. Está consumado. Tudo o que diz respeito a você e a mim e a qualquer coisa na nossa vida está consumado. Não tem nada mais para ser feito. Nada vai ser tirado do que já foi feito, não vai ser tirado. Nada vai ser acrescentado ao que já foi feito. Agora uma coisa é certa. Imagine isso. Jesus, quando ele fez tudo o que ele fez, ele se tornou merecedor de tudo. Por isso agora, quando você, como cristão, se posiciona para receber, você se posiciona em nome de uma coisa chamada graça. Você não merece. Nunca mereceu. Deus não pensa que você merece. Não tente fazer nada para merecer, porque Deus não está nem olhando para o que você faça para merecer. Agora, Deus vai estar olhando com muita atenção tudo o que você fizer para se posicionar para receber. Amém. Graça é favor imerecido. Você não merece. Quem mereceu foi Jesus. Em nome de Jesus você toma posse. E nessa manhã eu tenho um assunto de vital importância para você. Que se você, no nome de Jesus, deixar isso cair no seu coração, não somente na mente. Não somente na mente. Tem que cair no coração primeiro, lançar raízes e depois tem que invadir a sua mente e você tem que pensar de acordo com aquilo que caiu no seu coração. Esse é o processo. Porque se ficar só na mente e não cair no coração, sabe o que acontece? Parábola lá no Mateus 13, do semeador. A semente cai, fica em cima da terra, que é a tua mente. Ó, essa é a parte de cima, essa é a parte de baixo. Fica em cima, na flor da terra, vêm os passarinhos e comem. Quem são os passarinhos? Diabo. Vem o diabo e leva. Então a palavra tem que entrar na nossa mente, aqui em cima, e ir para o segundo degrau aqui, embaixo. Ok? Tem que ir. E daí daqui ela volta e transforma nossas mentes. Ela vem do nosso espírito e transforma nossas mentes. E uma coisa tremenda, que nós precisamos ser urgentemente transformados, é esse assunto de hoje. A consagração e o descanso de Deus.
Pela consagração, nós precisamos entrar no descanso de Deus. Talvez você não saiba o que é o descanso de Deus. Aí no texto nós temos Mateus capítulo 11, versículo 28, está aí no boletim de vocês, ok? Veja assim, Jesus falando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o descanso de Deus que eu estou falando. É teu fardo, teu cansaço. Para que eu e você temos que levar sobre nós aquilo que Jesus já pagou na cruz. Os nossos fardos, os nossos cansaços. Então diz a Bíblia assim, Jesus falando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora presta atenção. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vem a conclusão. E achareis descanso para as vossas almas. Então, essa manhã eu quero falar com vocês como é que a consagração te leva a entrar no descanso de Deus para a tua alma. Há duas fases do descanso de Deus para a nossa alma. A primeira fase é a fase no aqui e agora. Nós temos um problema hoje no cristianismo. Sabe qual que é o problema maior que nós temos no cristianismo? Nós jogamos tudo para o céu. Ai, Jesus, volta. A Bíblia diz para a gente, a noiva diz vem, o Espírito diz vem. Eu não estou falando disso. Mas nós jogamos todas as coisas boas que Deus tem lá para o céu. Quando o que Deus tem para nós precisamos começar a experimentar aqui na terra. Agora, não é só para depois. Agora, e depois nós experimentamos na totalidade, na perfeição. Mas o treinamento é agora. Então Deus tem um descanso, mas tem um problema, irmãos. Às vezes nós vivemos cansados. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. O grande problema é não ir a Ele. Ele disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. Agora, olha só que coisa interessante. Veja o que diz Mateus capítulo 6. Eu quero que você preste atenção na tua vida. Vê se você se identifica. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim, Jesus falando. Vamos aí? Jesus está falando. Veja o que ele diz. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. Mateus capítulo 6, versículo 25. Ok? Vamos lá, eu queria ler todo mundo junto comigo. Aí na tela. 25. Aí, vamos lá? Por isso, vamos todos juntos. Não, vamos fazer uma leitura assim. É uma leitura para mim que eu estou falando. Das coisas boas, Jesus dizendo para mim a palavra. Vamos lá de novo? Por isso eu vos digo, não estejais ansiosos quanto às vossas vidas, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que alimento, e o vosso corpo mais do que as vestes? Agora veja para frente, próximo. 26. Vamos lá? Por isso, versículo 26. Irmãos, cadê? Vamos lá. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Agora presta atenção. Não é uma pergunta. É uma pergunta. Jesus está perguntando para você, porque é Ele que está falando aí. A pergunta: não valeis vós muito mais do que elas? Põe a mão assim em você, no teu coração, e diga: meu valor é maior que as aves. Próximo versículo, 27. 27. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado que é 50 centímetros? Um côvado é 50 centímetros. Qual de vós que, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 50 centímetros à sua estatura? Vamos para frente. Último versículo. E pelo que haveis de vestir? Porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Próximo versículo, por favor, Rafael. Aí,
Pensei que terminava no 28, termina no 29. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Agora vem a conclusão. Próximo versículo, Rafael. Pois, peraí. Pois é uma conjunção conclusiva. Por causa disso, por causa do quê? Do cuidado de Deus sobre a tua vida, de quem você é, do valor que você tem para Deus. Pois, por causa disso, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Último versículo. 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou como havemos de nos vestir. Desculpa, é o 32 o próximo, parece que é. Pois todas as coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Ai, 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 ai. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: você vive a tua vida como se o pai não se importasse com você que é filho. Como é que é você quando os seus filhos são pequenos? Eles têm que pensar na comida? Hã? Já pensou? Se tivesse que pensar na comida, tuas criancinhas? Tem que pensar no que vão vestir? Eles têm que pensar nos cuidados da vida? Não. Então a Bíblia está dizendo que nós entramos em cansaço. E nós precisamos entrar no descanso de Deus. E entrar no descanso de Deus é o seguinte: é você se posicionar para receber o que Deus já fez como provisão para a tua vida. Uma das coisas que Deus tem como provisão para a sua vida é uma coisa chamada descanso. Mas sabe qual que é o problema? A gente lê um texto como esse e muitas vezes na mente da gente, sem a gente querer, por causa da velha maneira de pensar, um pensamento, pum, brota na mente. Mas e se eu não trabalhar amanhã? Como é que vai ser? Eu já contei muitas vezes, talvez, essa história, mas eu quero repetir porque está no contexto aqui. Você pode perguntar para a Nice, que é a minha testemunha fiel e verdadeira, ali atrás. Se você tiver dúvida de crer, ela te ajuda na tua fé. Quando nós éramos bem recém-casados, eu era um novo convertido, novinho em folha. E eu queria muito saber se esse texto, eu li exatamente esse texto, eu queria muito saber se ele é verdade ou não. Se ele se aplicava ainda hoje ou não. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente pensa que é só do passado. A gente não entende que é para agora. A gente não entende. E sabe o que eu fiz? Nós tomamos uma decisão de viver pela fé. Num lugar em que todo mundo pensava que a gente não precisava de nada. E combinamos de nunca ninguém saber quando a gente tinha e quando a gente não tinha. Nós vivemos mais de ano pela fé. Foi nesse contexto que o Felipe nasceu. Quando a gente vivia pela fé. Mais de ano. Se vocês perguntarem para mim se quer que melhor lembra, né? É que mais presta atenção, principalmente nas coisas de casa, ela vai contar para vocês vezes em conta. Como essa vez a gente não tinha nada o que comer de manhã e a gente orou, deu graças ao Senhor. Quando a gente terminou, alguém bateu na porta dos fundos da nossa casa. Tinha uma rua que passava pela frente, uma que terminava bem nos fundos da nossa casa. Alguém bateu com uma Kombi do mercado. Primeira entrega do dia fazendo para entregar. E a gente não sabia quem era. E tinha de tudo o que a gente precisava para o café da manhã e para o resto do tempo. Sabe, nós nos cansamos com coisas que Jesus já pagou preço por nós. Mas há outras coisas que Jesus quer que a gente busque, por exemplo, como, veja o versículo 33 do texto que nós estávamos lendo, que a gente não leu. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e agora presta atenção, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que a gente entra num tempo de cansaço na nossa vida? E às vezes a gente está cansado, as nossas mãos descaídas. A gente está assim, num fardo. Sabe por quê? Porque a gente está querendo ganhar o que Deus
mandou Jesus para pagar o preço para ganhar por a gente e quer nos dar de graça. E a gente quer que Deus nos dê de graça o que Ele está mandando a gente trabalhar para buscar. Ele quer que a gente busque o reino de Deus e o resto Ele quer acrescentar. Mas a gente inverte. A gente busca o resto e espera que o Senhor acrescente o reino de Deus. Estou falando a verdade ou não? A gente busca o resto, pensa na sua vida. Eu estou pensando na minha vida, veja como é que é a nossa vida. Levantamos de manhã, muitas vezes saímos na correria, comemos tarde. Parece um versículo que está lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 26. Não adianta levantar cedo, comer o pão que penosamente ganhastes. Está no Salmo 127, versículo 5 também. Não adianta nada disso. Aos seus amados, no versículo do Salmo 127, diz assim, Ele dá enquanto eles dormem. Então, amados, essa mudança de padrões na nossa vida, presta atenção nisso que eu estou dizendo, ó. Essa mudança de padrões na nossa vida traz um cansaço terrível, cansaço para a nossa mente. Aqui que os americanos chamam de burnout. O fogo se apaga, você fica até meio depressivo, você fica assim, sem vontade de fazer nada. O fogo se apaga, e o burnout. Não sobra só cinza. Ou como diria lá no sul, os gaúchos, fica só a capa da gaita. É um ditado gaúcho lá do sul. Veja bem, nós atraímos para nós isso, mas Deus tem um plano para mim e para você, que a gente entre no descanso. E nós vamos estudar isso agora. Essa era a introdução para você saber por que a gente precisa desse descanso. Nós precisamos do descanso de Deus agora. Ele quer que a gente viva agora descansado. E depois ainda desfruta do descanso total quando chegar na presença dele. Deus está pondo na minha mente aqui um versículo, um texto da Bíblia, lá do Velho Testamento. Vocês sabem como é que era a história dos sacerdotes? Aí você vai dizer, pastor, e o que eu tenho a ver com isso? Muito, a Bíblia diz que você é sacerdote e rei. A Bíblia diz que você é um sacerdote e rei. Lá no Velho Testamento, os sacerdotes tinham que pôr antes de se vestirem para oficiar o sacerdócio, eles tinham que pôr uma roupa de linho fino. Era a primeira roupa. E sabe, tinha uma característica, eles não podiam suar. É só ler na Bíblia e você acha isso. Eles não podiam suar. Era proibido por um sacerdote, era uma ofensa contra Deus. Ele podia morrer quando entrasse no santuário para servir a Deus, se ele suasse. Agora fala aí para mim, vocês que conhecem as coisas. Como é que andam os sacerdotes? Hã? Não estou falando do suor do corpo, que você vai na academia para jogar as toxinas fora. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do suor do cuidado, do suor daquela preocupação, do suor, a tensão que produz, as contas, aquelas coisas todas, o estilo de vida que nós estamos vivendo. Então nós perdemos o descanso. Deus tem um descanso. Primeira coisa, a consagração e a promessa do descanso. Nós só podemos entrar no descanso porque Deus tem uma promessa de descanso. A entrada no descanso é você, em outras palavras, possuir a promessa que Deus tem. Tomar posse da promessa. Vai para o livro de Hebreus, capítulo 4. Nós vamos estudar em Hebreus 4 sobre o descanso. Ok? Então, todo mundo aí no livro de Hebreus comigo, 4, de 1 até o 11, diz assim, temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa, diga promessa comigo. Não, mais alto, todo mundo, vamos lá, promessa, você tem uma promessa. Eu estou afirmando para você, a palavra de Deus diz, o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, você tem uma promessa. Ok? Temamos, pois, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ai, 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 ai. Eu vou dizer para você, eu tinha que estar muito mais no descanso de Deus do que eu estou. Muito mais. Eu teria que entrar muito mais no descanso de Deus do que eu estou. Muito mais. Sabe, quando Deus deu essa palavra, a primeira pessoa que ele falou com ela e ficou convencido fui eu. E Deus falou, olha, e não é só você. Então nós temos que entrar no descanso. Parece que alguém está falhando. Às vezes eu olho para mim e sei, Senhor, o Senhor tem um descanso, o que está acontecendo comigo?
Se isso é uma promessa, Senhor, por que eu não estou conseguindo tomar posse da promessa? Então, a primeira coisa que a consagração tem que nos fazer é entrar na promessa. Esse descanso que Deus quer dar para você é baseado numa promessa. Nós temos que parar de chamar Deus de mentiroso, porque mentiroso é aquele que faz a promessa e não cumpre. Nós temos que parar de atribuir a Deus um falso caráter, um caráter de mentiroso. Deus não é homem para mentir, diz a Bíblia, nem filho do homem para se arrepender. Se tem uma promessa, e nós andamos cansados, sobrecarregados, afanados, trabalhamos tanto, e parece que às vezes, como diz o Amós, colocamos num saco furado, o Ageu. Colocamos num saco furado. Aí a gente levanta o saco, fica tudo e a gente sai tendo que fazer tudo de novo. É a palavra de Deus. Então, olha só. A primeira coisa, há uma promessa. Veja a parte A do versículo que nós falamos aí. Essa promessa foi dada por Deus. Gente, não tem nada a ver com você. Aí você pode olhar, e esse é o maior engano de Satanás. Presta atenção. Tem que sair desse engano de Satanás. Você olha para você mesmo e tem uma promessa, e você olha para você mesmo e você diz, eu acho que eu não sou digno. Acha que você não é digno? Você não deve achar que você não é digno. Você tem que ter certeza que você não é digno. Se você fosse digno, não tinha que ter vindo Jesus morrer por você para comprar a preço de sangue todas as coisas que Deus tem para você. Você não é digno. O que você tem que entender é que não é a questão de dignidade. Você só se torna digno porque Jesus, que é digno, está vivendo em você. Mas você, por você mesmo, não é digno. Você não pode nem ter sombra de dúvida. Você tem que entender que não é. Mas você tem que entender que uma morte de alguém inocente na cruz comprou para você todas as coisas. Inclusive você mesmo. Ele comprou para Deus. Está escrito no livro do Apocalipse. E com teu sangue compasses para Deus uma nação de sacerdotes e reis. Até você ele comprou. Mas então, pastor, se eu não sou digno, então você recebe pela graça, por meio da fé. Por isso que é promessa. A promessa não depende de você. Se depender de você, não é promessa. É um negócio que você tem que conquistar. Essa é a diferença de conquista para promessa. Conquista você tem que ir atrás, batalhar, fazer tudo o que tiver nas suas forças. Promessa, você tem que se posicionar, tomar posse, receber. E a maneira de receber é pela fé. Sabe? O que aconteceria com você hoje se você perdesse o teu emprego? Eu fiz essa pergunta alguns anos atrás na igreja, quando um garoto aqui na igreja, era nosso baterista, chamado Charles, pegou uma infecção no cérebro e ficou em coma. Eu lembro que estava pregando sobre um outro assunto e Deus disse, faz essa pergunta. O que aconteceria para você hoje se você caísse em coma? Você pensa que você ia poder garantir? Você pensa? Mas você pensa que Deus ia deixar faltar para você? O Charles viveu 8 anos, não faltou nada, não faltou remédio, não faltou cuidado. Eu fui um dos que gastou meses no hospital, dormindo com ele. Depois nós levamos ele para nossa casa, porque quando ele saiu do hospital, o Frank não tinha casa. Nós levamos ele para nossa casa, eu desmontei o meu escritório na nossa casa, nós fizemos um lugar para ele morar, ele e o Frank moraram por quase 2 anos na minha casa. Você pensa que faltou alguma coisa? Você pensa que se você ficar impossibilitado agora, Deus é injusto, infiel com você? Você pensa que ele vai dizer, você não pode produzir mais agora, então, seu nome, passei um X, sai da lista, você não tem mais utilidade para mim. Infelizmente, amados, nós pensamos isso da gente mesmo. E sabe o que é pior? Muitas vezes, a maneira de ser das igrejas cristãs, eu estou falando porque nós aqui somos cristãos, estamos sentados aqui, toma cuidado com isso. Muitas vezes a maneira de ser das igrejas cristãs é essa. Você só tem valor enquanto você está produzindo, enquanto você sabe o que fazer, enquanto você está fazendo, enquanto você tem algo para dar, enquanto você pode contribuir.
Eu quero dizer para você, o teu valor é intrínseco, é por você mesmo. É porque pelo que Jesus fez por você, é pelo preço que foi pago por você, não pelo que você pode produzir. Eu, como pastor, fico desesperado, porque no trabalho pastoral tem uma tensão. Sabe qual que é a tensão? É que os irmãos precisam servir, porque eles foram comprados por Jesus para servir. Mas tem uma outra tensão, outro lado da moeda, que é, eu não posso usar os irmãos. Porque eles não são um meio para mim chegar aos fins que eu tenho para a igreja. Irmãos, deixa eu ser honesto com vocês. Eu não sou besta nem nada. Eu queria essa igreja aqui lotada de gente. 2 cultos. Um começando às 9, outro começando às 11, porque não cabe todo mundo. Quebrar essas paredes e ir para lá, porque nós temos coisas para fazer na igreja. E uma das maneiras é essa. Quanto mais gente, né, mais nós temos o capital humano das pessoas para poderem ajudar, mais nós temos as contribuições. Mas agora presta atenção uma coisa. O que eu não posso é confundir os valores. E um dos valores é que se houvesse só você aqui, Jesus morreria por você. Nós estamos cantando uma música aqui, eu acho que é a 3ª música, por aí é a 2ª música que nós cantamos, que estava falando que Jesus vem e não interessa o que acontecer com você, ele vai te socorrer. E às vezes nós pensamos que ele vai nos socorrer se a gente... E tem até um ditadozinho maligno que roda no meio da igreja cristã, te ajuda que eu te ajudarei. Espera aí, você acabou de anular a graça. Você acabou de anular a fé. Então, a Bíblia está cheia de versículos assim, ó, não, a vitória não é do que corre melhor. Não é. A vitória é do que se posiciona e confia e crê. Então, uma das sementes que o diabo joga no nosso coração, que invade o nosso coração, é o seguinte: eu não mereço. Claro que não merece, gente. O diabo é safado até o fim. Ele sabe que você não merece e ele diz, você não merece. Mas ele não diz toda a verdade. Foi assim que ele enganou Adão e Eva no paraíso. Ele disse para Eva assim, olha, sabidão esse seu Deus aí. Ele disse para você não comer dessa árvore, porque ele sabe que o dia que você comer dessa árvore, você vai se tornar igual a ele, conhecedor do bem e do mal. E parou aí. Ele não disse que se ela comesse, ela ia se tornar conhecedora do bem e do mal, mas ia acabar ficando escrava do mal e nunca ia poder fazer o bem na vida dela. Assim é o diabo. Ele vem e diz, você não merece, mas ele não diz o resto. Mas veio Jesus e morreu por você, e Deus quer que você viva pelo merecimento de Jesus. E, irmãos, você sabe o que é ser cristão, em outras palavras? É você viver pelos méritos de Jesus. Sabe o que é ser cristão, em outras palavras? É como Paulo, o apóstolo, definiu, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Essa é a definição do que é ser cristão. Mas nós misturamos os valores. Irmãos, nós vivemos crise de valores em todas as áreas da nossa vida. E a primeira área mais importante é essa que eu estou falando. Deus quer que você ande por aí como um sacerdote sem suar o seu linho enquanto serve ao Senhor. Porque Ele quer que você se posicione e desfrute de tudo que Deus tem para você. Não é que você vai ter fé sem obras, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo você que querer produzir e não ser capaz de confiar no teu Deus, que fez tão grande sacrifício. É isso que eu estou falando. Então agora presta atenção, ó. É sério isso. É sério. Você... Sabe, o Espírito Santo está falando para tanta gente na igreja, inclusive comigo. Inclusive comigo. Um dos maiores cantores, compositores cristãos do mundo foi um cara chamado Bach. Bach, B-A-C-H, Bach. Alemão. Ele compunha óperas, melodias tremendas. E um dia conta-se isso na história dele.
Eu sei porque eu tenho uma tia pianista, e ela é especialista em Bach. E ela me contou essa história. Veio o diabo, disse essa história, veio o diabo para falar com ele. E o diabo queria tentar, ele falou assim, eu concordo que você me tente, eu te dou tempo para você me tentar. Agora você, em contrapartida, tem que ficar meia hora aqui sentado, ouvindo eu adorar a Deus. O diabo não conseguiu nada, porque o Bach sabia quem ele era um adorador. E o diabo não consegue ficar no meio da adoração. Foi de lá que ele caiu, ele era líder desse negócio antes. E ele caiu de lá. Aí o diabo se mandou. Aí, voltou uma outra vez, porque vocês pensam que o diabo é igual muitas vezes nós, que não somos perseverantes. Nunca, ele não desiste. E ele voltou de novo. E aí o Bach disse para ele, tá bom, escreve aí o que você acha que eu não estou bem com Deus. E ele foi fazendo a lista. E aí o Bach passou um X na lista e disse, isso tudo foi pago com o sangue de Jesus, o meu Salvador. Então nós não sabemos que o que eu sou é baseado no que Deus fez para mim, ou por mim. Esse é o meu valor. O meu valor não está em outras coisas, mas o meu valor vem do próprio Deus, que me amou e entregou seu único filho por mim. E ele fez isso para que eu entre no descanso dele. Porque, sabe, a Bíblia diz que o próprio Deus descansou, é só você ler lá na Bíblia. Trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Aliás, presta atenção, que dia que nós fomos criados da criação, segundo a Bíblia? No 6º. Aí, no próximo dia, o que a gente começou a nossa vida depois de criado? Descansando. Porque Deus descansou e com ele descansou todo mundo, inclusive o homem. Por isso que descanso na palavra de Deus é um negócio tão sério, tão sério. Sabe, é que te livra da tensão, é que te posiciona para você ter essa vida vitoriosa no Senhor. Então, é uma promessa de Deus. Mas a Bíblia diz, na segunda parte do versículo, no versículo 1, não suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Como é que você está com respeito ao descanso de Deus? Que, em outras palavras, vem do teu posicionamento na presença de Deus, da tua confiança na graça que Ele tem para derramar sobre a tua vida, da tua fé para se posicionar e para você não viver nos padrões desse mundo. Sabe o que esse mundo diz para você? Aqui nos Estados Unidos, você veio para cá, você mora aqui. Sabe quem é você aqui nesse país? Você é um número. O número do teu CPF, do teu seguro social, Social Security. Sabe por quê? Porque você aqui, a tua identidade, para esse país aqui, estou falando do mundo secular desse país, você é um consumidor. As pessoas aqui que limpam casas sabem disso. Você entra nos closets, na nossa própria casa. Às vezes nossos carros nem na garagem conseguem entrar, os pobres dos carros. Porque não tem lugar para eles. Está entulhado de coisa que a gente não necessita. Compra, é o consumismo, porque você é um consumidor. Não é suficiente você viver uma vida simples, porque se não tiver a última coisa da moda, você não é ninguém. Olha, no Brasil, eu estive lá e um dos meus sobrinhos, a última vez que eu conversei com ele, estava me dizendo, tio, o senhor não vai acreditar. Eu falei, o que eu não vou acreditar? Eu tenho um amigo lá na escola que ele é bem pobre. E ele trabalha. E ele comprou um tênis que vai levar 9 meses do salário integral dele para pagar o tênis. Eu falei, ele fez isso? Ele falou, sim, tio. Eu falei, por que você acha que ele fez isso? Eu acho que parece que ele quer se sentir melhor, assim, para ser mais aceito. Exatamente, é para isso. É para se sentir melhor, para ser mais aceito. Porque você não é aceito pelo que você é. Pelo que Deus diz que você é. Agora, sabe qual que é o resultado disso? Você perde a tua paz. Você sai do teu descanso. Você sai do teu descanso. Agora veja só. Aí a Bíblia nos diz que Deus deixou o exemplo dos antigos. Veja o versículo 2 do capítulo 4. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, o povo de Israel, lá no deserto.
Foi anunciado as boas novas. Foi anunciado como eles também. As mesmas promessas do passado foram as promessas que são feitas para mim e para você. E sabe o que aconteceu no povo do passado? Morreu tudo no deserto. Só entrou Josué e Calebe daquela geração na terra prometida. Eu vou dizer uma coisa para você. A terra prometida tua é quando você receber um corpo novo e você vai para lá. Mas a terra prometida do corpo novo, essa história do para lá, no futuro, começa aqui. Começa quando você nasce de novo e você entra no reino de Deus. Você se torna cidadão do reino. Você se torna filho, filha do reino. E você anda nas leis do reino, que são muito diferentes das leis aqui da terra. Aqui na terra, diz a lei, se você quiser ter, você tem que entulhar, acumular, trabalhar mais, duro, para ter. Sabe como é que diz a lei do reino? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante. Dai e será-vos-á dado. É o contrário. As leis é o contrário. Então presta atenção. Elas funcionam assim. Então as mesmas promessas foram dadas. Deus está dizendo aqui hoje para você e para mim: ei, não precisa bater a sua cabeça no mesmo poste. Eu pus um poste lá, o povo de Israel inteirinho bateu a cabeça naquele poste. Você não precisa ir lá e fazer isso. É por isso que ele está dizendo: olha os antigos. Temos que considerar os antigos. Mas não só os antigos. Considere a sua própria vida. Considere a minha vida agora. Qual é a intensidade do descanso de Deus que eu estou vivendo? Eu estou vivendo no descanso. Eu tenho certeza que você está. A pergunta aqui é quanto você está. Porque eu estou vivendo no descanso que eu sei que se eu cair agora aqui, eu caio nos braços de Jesus. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Melhor é cair no braço dele do que continuar por aqui. Aqui é duro. Vai ser muito melhor. Para mim, o morrer é lucro. E o viver é Cristo. É crucificar. Vocês estão entendendo? Então, presta atenção. Não estou falando disso. Eu estou falando do aqui e agora. O descanso que Deus tem para você aqui e agora. Coisa tremenda isso, né? Os antigos tinham a mesma promessa, a segunda parte do versículo 2, mas elas não foram aproveitadas. Veja o que diz aqui, ó. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Não foram acompanhados pela fé no que ouviram. Gente, a palavra está aí. É para você, é para mim. Mas ela tem que ser acompanhada pela fé. Diga assim comigo, levanta a sua mão direita e diga: em nome de Jesus, eu vou acompanhar essa palavra do descanso de Deus para a minha vida pela fé. Amém. Amém. Essa é uma boa decisão, é uma grande decisão. Essa é a vontade de Deus para com você. Deus quer que as pessoas olhem em você e digam assim: caramba, eu preciso ser igual a você. Eu quero ser igual a você. É isso. Às vezes está tentando palavra para as pessoas. Blá, 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 Jesus, Jesus. Aí olha na sua vida e não vê nada. Vai tudo por terra. Vocês estão entendendo? Mas se o pessoal vê aquilo que você crê acontecendo em vocês, eles vão dizer: eu quero a mesma coisa. É possível. É possível. É possível. Vocês acham que tudo que Jesus fez para garantir para a gente, naquele tempo que ele, na sua morte, ele garantiu tudo, não é para hoje? Não é para hoje. Está cheio de gente doida, irmãos. Eu digo, eu também, no tempo da minha vida, acho que eu fui doido. Porque sabe uma coisa que eu cria? Vergonha para mim, eu não creio mais, graças a Deus. Mas eu cria que, por exemplo, os dons do Espírito Santo eram para aquele tempo, lá dos discípulos, não para hoje. Até que eu cresci e Deus me mostrou que é para hoje. Então, cura de Deus para a sua vida é para hoje. Bênção, provisão, tudo isso é para hoje. Não é para aquele tempo somente. Foi e é para hoje. Aqui não está só para contar uma história, para dar um exemplo, mas está para dizer a história aqui que nós estamos vendo, que isso aqui é para você agora. É agora. Entrar no descanso agora. Então eles
Ouviram, não se aproveitou porque não ouviram pela fé. A segunda coisa, a consagração para andar no que Deus já fez. Amados, não é você se consagrar para fazer alguma ginástica, alguma coisa. Eu vou fazer 40 dias de jejum como Jesus fez. Porque eu vou conseguir de Deus. Errou tudo no princípio. Porque se você vai jejuar para conseguir de Deus alguma coisa, você está pagando um preço. Você está acusando Deus de trapaceiro, porque Ele cobrou de Jesus e vai cobrar de você agora. 2 vezes. É trapaceiro. Jesus já pagou o preço. Com esse entendimento. E inclusive oração. O pessoal faz oração para tentar ver se vai ganhar de Deus alguma coisa. Gente, Jesus já ganhou. Eu faço jejum. Fazia muito mais. Agora eu ando com problema de açúcar, né? Fez jejum por muito tempo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca fiz para tentar ganhar de Deus alguma coisa. Se você faz jejum, se você faz oração, você tem que fazer para posicionar você da maneira correta, para desenvolver a sua fé, para você receber pela graça o que Deus já fez por você. Essa é a verdade. Isso é verdade, mas o cristianismo está misturado com mundanismo, com ideia secular, com coisa que às vezes nem sabe mais onde que está o fio da meada para puxar. Essa é a verdade. Então, nós precisamos jejuar, claro, mas não para ganhar de Deus alguma coisa. Jesus já pagou o preço. Você precisa jejuar para você se posicionar, para você ouvir melhor a Deus. Você precisa orar para Deus falar mais com você, para você manifestar, para você ter um relacionamento com Deus, não para conseguir nada dele. É como o pai. As crianças não precisam fazer nada. Só quando elas aprendem a manipular, né, que daí elas querem alguma coisa, elas fazem. Mas aí já é o pecado. Inclusive nas crianças. Então, presta atenção nisso. Então, consagrar para andar no que Deus já fez. As suas obras, veja o versículo 3. Veja que coisa interessante o versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Presta atenção. O que Deus tinha para fazer por você, Ele já fez por você desde a fundação do mundo. Quando é isso? Quando é a fundação do mundo? É antes que a gente existisse. É no começo de tudo. As obras deles já estavam prontas antes da fundação do mundo. Você está pensando, Deus está falando com alguém aqui. Presta atenção nisso. É de Deus para a sua vida. Talvez você nasceu num lugar num lar que você não tinha um pai muito sábio, nem uma mãe muito sábia. Era um lar cristão, mas está cheio de lar cristão que tem 0 de sabedoria nos pais e nas mães. Você viveu ouvindo palavras assim: garoto, você não presta para nada. Você não faz nada certo. Atenção, pais, jovens. E você cresceu vivendo. Então você construiu uma identidade que você não é justo, que você não presta para nada. Você construiu essa identidade. E sabe, foi o diabo, infelizmente, usando a boca do seu pai. Porque de Deus é que não veio. De Deus é que não veio. Porque ele, quando pensou em você, antes da fundação do mundo, ele não pensou em você como um derrotado. Porque quando ele pensou em você, ele tem um propósito, um plano, um destino para a sua vida. E ele tem mais do que fazer, do que ficar tentando fazer gente complicada aí, só para mostrar que ele é Deus, eu faço do jeito que quer. Tem crente que crê assim. Esse para mim é um Deus maluco. Não é o Deus da Bíblia. Isso não está de acordo com o caráter de Deus. O caráter de Deus demonstrado na Bíblia não é esse. Não tem lugar para esse tipo de coisa no caráter dele. Não é o Deus da Bíblia. Então, quando ele pensou em você, ele pensou no melhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Quando ele pensou em você antes da fundação do mundo, tudo o que tinha para você já foi feito. Agora, a pergunta é, o quanto disso que já foi feito eu estou tomando posse? Esse é o problema. Eu estou aí cansado, sobrecarregado, oprimido, levando essa vida, e quando as pessoas falam, como é que vai, irmão? Eu estou lutando. Como é que está aí, irmão? Eu estou na guerra.
Raramente a gente ouve alguém dizendo, eu estou no descanso do Senhor. Eu estou na guerra, estou na luta. Entendeu? Quando isso for verdade bíblica, tudo bem, você pode estar numa guerra. Vem o inimigo, quer te afrontar, você entra numa guerra com ele. Mas, veja, não tem razão de ser você viver a sua vida inteira na guerra. Excuse me. Essa é a vida. Isso não é vida. Tem muito mais que Deus tem para você. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Amém. Então as obras estão prontas desde a fundação do mundo. Agora veja a segunda parte do versículo B. Pela fé, os que creem entram nessas obras. Quando você crê no Deus que proveu para você, você entra nas obras de Deus para a tua vida. E sabe, uma das grandes obras de Deus para a tua vida é o descanso. É o descanso. Gente, se a gente for falar exemplo das pessoas hoje, a gente corre o risco, né, de não estar entendendo direito. Mas se a gente falar do exemplo das pessoas aqui da Bíblia, que foi o Espírito Santo que escreveu, não tem como ter erro. Pensa no povo de Israel. Gente, nunca houve povo mais murmurador do que aquele povo. O negócio, nunca houve povo mais incrédulo do que aquele povo. Nunca teve povo mais incrédulo. Foi tanto que eles morreram andando no deserto. Agora, por outro lado, aquele povo murmurador, aquele povo com todos aqueles problemas, pensa neles. Por 40 anos, a roupa deles nunca se destruiu. As sandálias nos pés deles nunca acabaram. Está escrito na Bíblia. Apesar de serem quem eles eram. Sabe? Dia após dia, era só sair para fora da tenda e juntar comida. O maná. Nenhum morreu de doença. Teve um monte que morreu de juízo. Deus abriu a terra e, por exemplo, comeu os filhos do Coré. Engoliu mais de 23 mil numa tacada. Juízo. Pum! Eles foram para dentro do buraco. A terra abriu e engoliu. Morreram. Mas nunca por outro motivo. Por outro motivo, eles tinham saúde perfeita. Não ficavam doentes. Você entendeu? Agora imagine você, que tem eles para você olhar de exemplo e falar, eu não vou andar desse jeito. Imagine você, que Jesus já veio, já consumou, você tem uma revelação muito maior. Gente, o que esse povo lá do deserto entendia de Jesus, comparado ao que você entende hoje? Eu digo para você, nada. Nada. Agora você tem todo esse entendimento. Então, por que nós não andamos nele? É uma promessa, nós temos que tomar posse. Esse é o assunto de hoje. É você andar no descanso. Não andar fadigado. Não andar pondo a língua de fora. Não pensar que é confiar no teu Deus, conhecer Ele. Progredir no conhecimento. Veja, até um juramento. Deus diz, há um juramento contrário aos que não obedecem. Gente, a palavra de Deus, a Bíblia diz, ela é uma espada com 2 gumes, corta do lado direito e do lado esquerdo. De um lado ela corta para a bênção, do outro lado ela corta para o juízo. Porque veja o que diz aí, na parte B do versículo 3. Veja o que é que está escrito aí. Estão aí comigo? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora você pensa Deus jurando. Pensa só Deus jurando. Quem vai entrar? Não entra mesmo. Não entra mesmo. E a Bíblia diz por que Deus jurou. Deus deu a promessa. Eles ouviram a palavra. Não creram. Aí Deus, quer saber de uma coisa? O que tinha que ser feito, eu fiz tudo. Agora eu juro. Eu juro. Ele não tinha ninguém, a Bíblia diz que ele não tinha ninguém maior que ele para jurar por ele. Então ele jurou por ele mesmo. Eu juro, não entra no meu descanso. Vocês estão entendendo? Então é um descanso para mim e para você. Aqui e agora. Nós temos que começar a experimentar esse descanso aqui e agora.
Amém? O que é experimentar esse descanso? Ah, então agora, pastor, que bom que o senhor está falando. Amanhã eu vou dormir até as 10. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando você entender quem você é. Eu estou falando você entender quem você é. Filho de Deus, filha de Deus. Amanhã, quando você acordar, a hora que você acordar, você diz, aleluia! Está se levantando um filho de Deus. E eu vou levantar para possuir tudo que Deus tem para mim nesse dia. E vou te dizer que é muita coisa. Mas tem gente que tira o pé assim fora da cama assim e diz, ai, 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 levantei com o pé esquerdo. Verdade ou não? Tem muita gente que diz, estou andando com o pé esquerdo. Não existe isso, gente. É a nossa fé. Diz aí, a palavra que nós ouvimos tem que ser acompanhada pela fé. Amém? Então, olha só que coisa estranha. Agora veja o versículo 4. Veja que coisa tremenda. 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Fala comigo, e Deus descansou. No 7º dia, de todas as obras que fez. Aí você diz, agora sim, pastor, entrou num problema, hein? Porque então, está tudo errado aqui. A gente não guarda o 7º dia. Erro de leitura. Porque se você for lá nos 10 mandamentos, em que Deus deu o mandamento para descansar no 7º dia, você vai ver que a ordem de Deus é assim, ó. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, e no 7º descansará. Agora, se entenderam a ordem? De cada 6 dias de trabalho, o seu corpo, você mesmo, você precisa para renovar, para meditar nas coisas de Deus, descansa 1. Agora, qual que é o 7º? O que vem depois do 6. Quando é que você começa o teu primeiro? Se você começar na 4ª, quando é que cai? Então Deus não disse, olha, esse dia específico no calendário você para, porque Deus não é nem bobo. Porque aqui é um calendário, lá do outro lado do mundo é outro calendário. Lá no Japão é 24 horas depois, não ia dar certo esse negócio nunca. Então Deus é muito mais inteligente do que essa bobeira que está por aí. Entendeu? É uma série de 6, e aí você descansa 1. E o próprio Deus entrou no descanso. E sabe por que ele entrou no descanso? Para apreciar. E depois de cada dia da criação, a Bíblia diz assim, e Deus viu que isso era bom. Eu imagino Deus olhando. Sabe, lá na eternidade, quando Deus olhou para você, porque Ele viu você lá na eternidade, Ele olhou e diz assim, ai, o Nozinho vai vir na terra, olha. O André, eu vou botar ele lá na terra. Olha. Você entendeu? E aí, depois de 7, falou, peraí, vamos parar um dia inteiro só para a gente contemplar todo esse negócio. Porque tem que ter muito tempo para contemplar isso aí tudo. O descanso, ele diz, você tem que entrar no descanso. E sabe, esse descanso de Deus, para você, é agora a vida cristã. É quando você saiu do mundo, nasceu de novo e entrou no reino. Você entrou no descanso de Deus. E tem que viver no descanso. Não pode sair do descanso. Vamos terminar aqui. Então você tem que viver no descanso, não pode sair. Deus descansou das obras que Ele fez. E veja o versículo 5. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Ai, que tristeza. Deus está dizendo, se você ouvir a palavra e não for seguida pela fé, há um juramento contra você. Você não entra no descanso. Então o descanso é um negócio tão grande que tem uma promessa e tem uma maldição. Pergunta, na qual dos dois você está vivendo? Na promessa ou na maldição? Porque o descanso prometido por Deus tem 2 coisas, promessa e maldição. No qual deles nós estamos vivendo? Na promessa ou na maldição? Isso é uma coisa que a gente tem que responder para nós mesmos. Eu tenho que responder para mim. Você tem que responder para você. Do qual deles estou vivendo? Em termos do descanso. Se amanhã eu não puder mais trabalhar, como é que fica? Você não tem nem que fazer essa pergunta.
fica do jeito que Deus quer. Ele vai levantar gente, ele vai, sabe, a sua vida está na mão dele, pertence a ele, você é propriedade exclusiva. Você não tem que guardar você mesmo. Deus guarda você. Você não é nem capaz de guardar você mesmo. Não tem como a gente guardar a gente mesmo. Deus é que nos guarda. Entenderam? Vamos para a última coisa. A consagração pode cuidar dos que restam. Sabe quem restam? Somos nós. Nós aqui. Nós somos os que restam. Porque a palavra de Deus está sendo falada e tem povo que está entrando na condenação, no juízo e não na promessa. Mas nós somos o que resta. Veja o versículo do 6 até o 10. Veja o 6, por exemplo. Diz assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. Fala comigo. Resta entrarem alguns neles. Agora a pergunta é, e por que até agora não entraram? Está escrito aí a resposta. Veja lá. E que aqueles que anteriormente foram apregoados às boas novas não entraram por causa da... Eu não quero ter aqui escrito no meu peito desobediente. Nós precisamos entrar na posse dessa promessa, que é do descanso. Nós temos que... Irmãos... É difícil eu responder uma pergunta que ninguém está fazendo. Então eu vou fazer a pergunta para vocês e vocês fazem para mim de volta. Pergunta assim, a pergunta é essa, estamos falando de entrar no descanso, ok? Aí vocês fazem essa pergunta, mas pastor, em que descanso que a gente tem que entrar? Faz pergunta para mim. Sabe qual que é o descanso? É o descanso de você saber que Deus é o teu Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o descanso. Isso acalma a sua alma, acalma o seu coração. Isso estabelece a sua identidade, porque estabelece a quem você pertence. Esse é o descanso que a gente está falando aqui. Vocês entenderam? Ele me faz repousar nos pastos verdejantes. Ih, Senhor, mas aqui o meu está seco. Mas não é essa a promessa. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Como é que está a tua alma? No refrigério do Senhor? Não sei. Eu sei da minha. Eu vou tratar de acertar o meu passo. Entrar no descanso. Ainda bem que eu tenho a Anice. Está sempre me lembrando do descanso. As boas novas. Restam alguns para entrar no descanso. Agora veja o versículo 7, gente. Veja o 7. Aí eu vou apanhar quando chegar em casa. 7. De novo determina certo dia. Fala comigo. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje. Quando é que eu tenho que entrar no descanso, pastor? A palavra te diz, agora. Não fique fora do descanso. Entra no descanso. Entra na confiança do teu Deus. Entra agora, entra agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo ele fará. Entra no descanso. Descansa a tua alma. Refrigério para a tua alma. Ai, mas o que será que vai ser? Vai ser uma bênção. Abençoe. Começa a se tornar mais positivo nas coisas de Deus. O tempo é hoje. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Versículo 8 e 9. Olha lá, para a gente terminar. Ora, se Josué, que levou o povo na terra prometida, né? Josué. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Porque aquele mesmo que entrou no descanso de Deus, também ele descansou das suas obras como Deus das suas. Amados,
Essa é promessa e coisa importante, muito importante, são valores. Eu estava falando com alguém ontem, acho que até foi com a Val, da erosão que está havendo nos valores. Os valores estão sendo corrompidos, igual assim quando o mar vai batendo assim, naquela barreira e vai fazendo erosão, vai comendo a terra. Os valores estão passando por erosão. O valor do casamento, por exemplo. O valor do casamento está passando por erosão. Sabe? Qual que é uma erosão? Uma erosão é as pobrezinhas das irmãs casarem com um homem machista. Essa é a maior erosão. Mas uma outra erosão é os pobres dos maridos casarem com uma mulher feminista. E uma bobeira da mulherada feminista é querer ser igual ao marido, porque Deus nunca fez a mulher igual ao homem. Começa, por que então nas competições das Olimpíadas não é igual para tudo? Porque ninguém é besta, sabe que não tem a mesma musculatura, não sabe, é diferente. Por que não põe lá nos 100 metros rasos as mulheres correndo com os homens? Já pensou? Você já viu isso? Fala para mim. Aí as mulheres se cansam. E aí há uma erosão dos valores. Erosão dos valores. Porque daí, sabe o quê? O casamento, sabe no que ele vira? Num contrato, numa firma. É o seguinte, marido, você traz isso tanto, eu trago isso tanto. Hoje eu troco as fraldas das crianças, amanhã você. Depois eu faço a comida, você. Não estou dizendo que não tem que ter participação, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que isso é um contrato. E casamento não é contrato. Aí, você trabalha, mas eu também tenho que trabalhar. E aí, sabe o que acontece? Os filhos se criam na creche, que você não sabe qual é a encapetada que está cuidando dos seus filhos. Na creche, às vezes, tem gente endemoniada e você não sabe. Você sabe quem você é. E olha, não muito bem ainda, porque eu sei que eu sou, mas não muito bem. Mas aí a gente entrega aos nossos filhos e a gente faz tudo isso. Em nome do quê? Ah, pastor, mas e o carro novo que a gente tem que ter? Seu carro acabou de ter mais valor do que o teu filho. Porque você submeteu o teu filho a uma erosão de valores por causa de um carro que você comprou. Ou de uma casa, you name it. Você dá o nome que você quiser, você sabe o que eu estou falando. Erosão de valores. Um dos valores que está erodindo é essa falta de entrar no descanso, não há um descanso. E isso é muito mais abrangente do que a gente pensa. É o descanso que tem que entrar para a vida do pai, para a vida dos filhos, o descanso. A Bíblia diz que Deus descansou. Agora presta atenção, veja a conclusão. Vamos ler todos mundo junto a conclusão no boletim aí, que você tem. A conclusão. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Gente, você tem que se esforçar, mas pela coisa certa. Não adianta você se esforçar pela coisa errada. Você tem que se esforçar para entrar no descanso. Mas será, pastor, que alguém tem que fazer força para entrar no descanso? Tem, porque as forças contrárias são muito grandes. As demandas contrárias. Ai, Jesus. Voltou. As demandas, é a graça de Deus, porque eu acho que foi a pilha que acabou. As demandas contrárias são muito grandes. Competindo com o que Deus quer para você. Tem alguém muito interessado em não te deixar você tomar posse do que Deus tem para você. É o inimigo de Deus. Ele não quer ver a glória de Deus na tua vida. Ele quer pôr você no ar, pisar no seu pescoço, fazer você tirar a língua para fora. É isso que o diabo quer na tua vida. Mas Jesus disse, eu vim... Eu vim... Vamos lá. E vida em abundância. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Não é qualquer vida, é vida em abundância. Aleluia.